Gênesis 19, versículo 1, fala assim: Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo a seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra Ló, e se chegaram a arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, e ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-o levado para fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades.
e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, e é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, ó Deus, aqui reunidos na Tua presença. Ó Pai, neste momento eu peço a Ti, ó Deus, graça, misericórdia da Tua parte, para que a Tua palavra seja explanada aqui, e que a Tua palavra entre no nosso entendimento, ó Pai. Fala conosco, continue a falar conosco, Pai, nesta noite, para que nós possamos ser regenerados, transformados, ó Pai, através do poder da Tua Santa Escritura. Muito obrigado, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Isso é um relato bíblico. Te parece horrível? Horrível. Eu fico pensando na história de toda a humanidade. E com o tempo, algumas cidades vão ficando conhecidas por fatos, algumas pela sua beleza. Quando nós pensamos no Rio de Janeiro, qual é o que vem na sua memória? A cidade maravilhosa. São Paulo, a cidade que não dorme. Campos do Jordão, a Suíça brasileira. Sodoma e Gomorra é sinônimo de depravação. Sodoma e Gomorra são símbolos da degradação moral. Então, quando nós queremos pensar em licenciosidade, em depravação moral, nas coisas mais baixas que nós podemos imaginar ou pensar, nós usamos Sodoma e Gomorra como exemplo. Nos dias de hoje, eu tenho lido algumas matérias na internet e pensado, foi até isso que me levou a pensar nesse sermão. Quanta coisa horrível tem acontecido. Eu falei ontem, acho que foi ontem, eu falei para minha esposa, eu achei que eu não viveria para ver coisas que eu tenho visto. Jamais imaginei ver algumas coisas que eu tenho visto. Outro dia eu falei aqui sobre aborto. Citei um exemplo de uma lei americana que foi aprovada. Casamento homossexual.
aborto de toda forma, assassinato de criança, pedofilia. Eu ouvi essa semana a ministra Damares falando sobre isso. Estarrecedor. Eu não sei se você já ouviu ela falando sobre pedofilia. Crianças, o recorde que é conhecido do Estado, do governo, crianças de 22 dias de nascido sendo abusado. Aonde? Aqui, na nossa terra. Então, isso me inspirou a falar um pouquinho sobre esse sermão. E quando eu leio esse texto, eu poderia tirar daqui algumas lições para a gente. Eu fui listando aqui, com base nesse texto, algumas coisas que acontecem no meio de um povo, numa cidade, num país, numa cultura, aonde o povo chega numa degradação, num nível tão baixo, mas tão baixo que leva a Deus destruir este lugar. E olhando aqui para esse texto, eu fui listando algumas coisas aqui. Uma das coisas é quando o bem se torna impotente diante do mal. Você tem essa sensação? Parece que o bem está totalmente impotente diante do mal. Parece que o mal tem prevalecido de todas as formas, em todas as áreas. Essa é uma das coisas. Quando as crianças se tornam tão malignas quanto os adultos, é sinal de que esse lugar não vai bem. Um outro dia, numa terça-feira, eu fui pregar num presídio, numa delegacia, na verdade, lá na Vila Carrão, aonde só tem policiais e ex-policiais presos, policiais civis. Eu conversei com um policial lá, ele tinha 51 homicídios. E ele falou aquilo para mim, ele agora é convertido, é regenerado. Ele falou que se arrepende de tudo aquilo que ele fez, mas o relato dele é que ele nunca assassinou um pai de família. Ele falou: pastor, às vezes nós chegávamos numa comunidade para cumprir o mandato, estacionava a viatura ali, estávamos ainda dentro da viatura, e ali vinham crianças de 5, 6 anos, e ficava na porta da viatura, fazia assim: esses vermes têm que morrer mesmo, falando para os policiais. Ou seja, então uma das características é quando as crianças passam a ser tão malignas quanto os adultos. Esse lugar não vai bem. E aqui na história de Ló, na porta da casa do Ló, não havia só adultos, havia ali jovens, adolescentes e crianças ali rodeando, envolvidos nas mesmas práticas que os adultos. E hoje, quando nós vemos, isso não é diferente. Quando nós vemos crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos viciadas em crack, esse lugar não vai bem. Isso é uma realidade. Quando se perdem totalmente a reverência a Deus e aos valores sagrados. Quando nós perdemos o valor do sagrado, quando nós deixamos de lado o grande problema de Sodoma e Gomorra, que não foi somente o homossexualismo, como muitos pensam. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa do homossexualismo? Não. O problema também aqui é que eles perderam o valor do sagrado, e eles queriam aqui ter relações sexuais com os anjos de Deus. Esse foi um dos problemas também. Eles queriam se relacionar sexualmente com aqueles 2 homens que estavam na casa de Ló. Uma outra coisa é quando se perde o recato, quando as pessoas já não são mais pudicas. Aqui nessa história aqui horrível, eles queriam fazer aqui uma demonstração de lascívia. Isso já seria ruim o suficiente se fosse entre 4 paredes, se fosse dentro de casa.
mas eles queriam fazer isso em praça pública. Eles queriam transar com aqueles dois homens em praça pública. Se fosse dentro de casa, em quatro paredes, na intimidade, já seria ruim o suficiente. Mas agora, em praça pública, isso é vergonhoso demais. Esse lugar perdeu totalmente o recato. É quando a violência e a sexualidade andam juntas. Existe aqui nessa história uma relação direta entre sexo e violência. Nessa história aqui. Eles estavam tão consumidos pela lascívia sexual, querendo arrombar a casa, a porta da casa de Ló, e que eles queriam fazer perversidade, não agora somente com aqueles dois homens, mas eles iam fazer até pior com o próprio Ló. Existia aqui uma relação direta entre violência e sexualidade. Aquilo que Deus fez como uma grande bênção estava relacionado agora com a violência. E quando o prazer, o poder, os bens materiais que a gente possui, tem mais valor do que vidas humanas. Existe um texto na Bíblia, Ezequiel 16, 48 até o 50, que Deus diz aqui por que é que ele destruiu Sodoma e Gomorra. E ele fala assim: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Está aqui porque é que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. São coisas que vai acontecendo numa sociedade. São coisas que são uma doença. E a sociedade vai sendo acometida disso. Eu só queria te mostrar um pouco disso, mas não é sobre isso que eu quero pregar. Por que eu não quero pregar sobre isso? Porque o meu desafio hoje não é denunciar Sodoma e Gomorra. Porque qualquer olhar mais simples pode fazer isso. Se você ler o texto, você pode fazer essa denúncia. Qualquer um pode fazer isso. O desafio nosso não é fazer essa denúncia aqui, porque é relativamente fácil isso. Isso aqui é bater em bêbado, é chutar cachorro morto. Denunciar essas duas cidades pela prática que elas têm, que elas tiveram. Eu não quero associar ela, se bem que não tem como, com a realidade que nós vivemos hoje. Eu não quero relacionar ela. Mas o nosso desafio hoje diante desse texto é entender, com base nesse texto, como é que eu e você, como nós podemos ter uma vida triunfante e uma vida vitoriosa, mesmo no ambiente que nós estamos inseridos. Mesmo se nós estivéssemos, como até parece que nós estamos, vivendo em Sodoma e Gomorra, como é que nós podemos ainda assim ter uma vida vitoriosa e triunfante, e nós sairmos íntegros, nós vivermos conforme a vocação que nós fomos chamados, conforme Paulo diz aos Romanos. Esse é o desafio que nós temos essa noite, olhar para esse texto aqui e tentar compreender como é que nós podemos preservar nossa alma, nós que vivemos numa sociedade como essa, corrupta, idólatra, cheia de pedofilia, de violência, de imoralidade, e eu posso passar a noite aqui numerando as dificuldades que nós temos. Então o desafio é esse, nessa noite olhar para esse texto e entender como é que eu posso preservar os meus valores, vivendo no mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque eu tenho a impressão que muitos dos cristãos estão tendo dificuldades com isso. Nós estamos tendo dificuldade com isso. E quando a gente olha para o texto, é muito claro que Ló
não teve condições de se preservar aqui em Sodoma e Gomorra. Quando a gente olha para o texto, a gente não consegue ver que Ló teve uma vida íntegra. Então, algumas coisas aqui que nós temos que olhar para esse texto, é que nós temos que ter cuidado com o estilo de vida que nós temos. Quando nós estamos sendo obrigados a fazer o mal para evitar o pior. Quando nós estamos sendo obrigados, em qualquer ambiente que nós estamos, é em casa, é no trabalho, é na igreja, é na família, é na sociedade, é no clube que você participa, é na associação, é no seu condomínio, não interessa onde. Como é que você consegue se manter íntegro? Então a gente precisa ter cuidado com o estilo de vida que nós estamos tendo. Quando nós estamos sendo obrigados a fazer o mal para evitar algo pior. E quando nós olhamos para o texto aqui, uma das coisas que chama mais atenção nesse texto foi a atitude de Ló. Quando os homens bateram na porta de Ló, Ló sai para fora. O que é que Ló faz? Ló oferece as suas 2 filhas. Suas 2 filhas virgens. Veja, você que é pai, você que é mãe, veja se você dentro de uma situação aonde você é obrigado a pegar suas 2 filhas virgens e oferecer para homens perversos, cruéis, você é obrigado a fazer esse mal para evitar algo pior. Você consegue se ver numa situação como essa? É impensável, é incabível, mas Ló estava nessa realidade. Essa aqui era a lógica de Sodoma. A lógica de Sodoma é que para você viver lá, para você se adaptar àquele lugar, você teria que praticar coisas ruins para evitar as coisas piores. Ló pensou assim: eu prefiro ver minhas 2 filhas serem usadas e estupradas a ver os homens de Deus serem estuprados. Você sabe quando é que a gente está numa situação difícil? É quando nós somos obrigados a fazer coisas ruins para evitar o pior. Por exemplo, é uma pessoa obrigada a fazer um aborto para evitar uma tragédia em família. Você conhece algum caso assim? Sim. Quantos de nós conhecemos casos assim? A pessoa se vê obrigada a fazer um aborto para evitar uma desgraça na família, talvez a morte de alguém. É uma pessoa falsificar notas fiscais para não ver a falência da sua empresa. Ou seja, qual é o mal? Qual é o pior? Ver a falência da empresa, a ruína financeira de uma empresa e de uma família. Então, para evitar o pior, ele faz aquilo que é mal. E quantos casos nós podemos pensar assim? Quantos casos? Então, quando nós estamos numa situação como esta, quando nós chegamos a este ponto, nós temos que sair. Nós temos que sair de onde nós estamos. Quando a gente se vê obrigado, entre aspas, a contar uma mentirinha em casa para evitar a ruína familiar. Quando nós somos obrigados, para evitar uma desgraça, contar mentiras, ludibriar, enganar, a gente precisa ter cuidado. Quando a gente é obrigado a mentir, a ser um mentiroso, viver escamoteando, iludindo as pessoas, para que a gente tenha a ideia de que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo. Isso é uma desgraça. O que Ló fez aqui era uma desgraça, mas para quê? Aqui na verdade Ló está anulando os fins pelos meios. Por isso que Davi foi réu de morte. Outro dia eu preguei aqui sobre graça e falei sobre o pecado de Davi.
porque Davi, para evitar um mal maior, o pior, ele foi cometendo maldades, para evitar a descoberta do seu pecado com aquela mulher. Ele chegou a planejar o assassinato do marido dela. Então, para evitar algo pior, ele fez aquilo que era mal, assim como Ló fez aqui. E a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é se esse é o nosso estilo de vida. Será que eu estou sendo obrigado a viver dessa forma? Na empresa, na igreja, em casa, no lugar onde eu moro? Será que os valores que eu tenho adotado na minha vida, nos relacionamentos, têm me obrigado a ser assim? Será que o meu estilo de vida é dessa forma? Será que as pessoas que eu admiro ou que estão me admirando estão fazendo coisas ruins para evitar os maus, as desgraças maiores? Se nós estamos em algum ponto da nossa vida, da nossa história, tendo que oferecer os nossos filhos para evitar uma desgraça maior, nós não podemos continuar nesse lugar que nós estamos. Nós temos que sair. Mas como sair correndo? A lógica aqui de Sodoma é que ela coloca Ló aqui entre o ruim e o pior. E para me preservar do pior, eu faço coisas ruins. Talvez você, para se preservar do pior, por exemplo, o que é o pior na empresa? Ficar desempregado, perder o emprego. Então, para manter o emprego, o que você faz? Coisas ruins, para evitar um mal maior. Porque só quem já passou pelo desemprego sabe o quanto é duro. Então, você vai tendo práticas dentro de casa, dentro da família. A gente vai contando mentirinhas. E a gente ainda usa as expressões mais estúpidas do mundo. É mentirinha branca. Não tem nada a ver. Foi só uma escapadinha. Eu só fiz isso para poder evitar. Estou querendo o bem da minha família. Estou querendo o bem de Deus. Estou querendo o bem das pessoas. E fazendo o que não presta. Será? Essa é a lógica de Sodoma. Fazer coisas ruins para evitar as piores. Será que nós podemos ter uma vida triunfante, vitoriosa, vivendo onde nós estamos vivendo? Será que os valores que eu tenho adotado, que você tem adotado para a sua vida, tem te forçado a fazer coisas ruins para evitar as piores? Roubar um sinal de internet, comprar o chupa-cabra. Será que esses valores estão corretos? Será que esses valores estão forçando você a viver uma vida indigna? Isso é para a gente refletir. Eu quero ter uma vida vitoriosa. Eu quero ser triunfante. Eu quero que você seja vitorioso. Eu quero que você seja triunfante. Independente de onde, de qual contexto você está inserido. Você não pode viver nessa lógica de Sodoma. Porque chega um ponto que Deus destrói. E talvez Deus não destrua essa cidade que nós moramos, esse estado, esse país. Mas talvez Deus destrua a sua Sodoma pessoal. E se Ele é misericordioso, Ele ainda te arranca de lá primeiro. Será que nós podemos ser triunfantes? Segunda coisa que eu acho interessante aqui nesse processo de Ló viver em Sodoma, lá em Sodoma e Gomorra, é que nós devemos tomar mais cuidado com a maldade invisível do que com a maldade explícita. O texto diz que Ló ficava na porta da cidade. O papel de ficar na porta da cidade, naquele contexto, era o papel do juiz. Então Ló, como juiz,
Ele conhecia e entendia bem os males daquele lugar, daquela cidade. Ele só não reconhecia a ferrugem que estava corroendo a sua própria casa. Ele só não reconhecia isso. Porque cá conosco, vamos ser sinceros, a maldade que tinha na casa do Ló era tão ruim quanto a maldade externa. A maldade daquela cidade era tão ruim quanto. E aqui a gente precisa sair do farisaísmo, da religiosidade, e dar a cara para bater mesmo, de verdade. Porque a gente fala mal dos canais de televisão. Fala ou não fala? Quando chegar começo de ano, vai começar o Big Brother de novo. A gente fala ou não fala? Ou só eu que falo? A gente fala mal da pornografia que está solta aí na internet. A gente fala mal das bancas de jornais que tem revistas lá explícita de pornografia. A gente fala mal. Assim como Ló, a gente fala mal. Mas na verdade a gente tem que parar com isso, porque as maldades que estão escondidas, muitas vezes na nossa casa, escondida nas igrejas evangélicas, são tão podres quanto a maldade que nós vemos no mundo e criticamos. Essa é a verdade. A maldade que nós vemos na cidade, no contexto, onde quer que nós andemos, muitas vezes a maldade dentro da minha casa é tão ruim quanto. Mas a gente fica igual Ló. A gente se esconde. Aqui na verdade, na casa do Ló, qual era o problema? Ele também tinha perversão dentro da casa dele. A verdade é essa. A diferença é que nas ruas era tudo explícito. Vamos transar com os anjos aqui na praça pública. Todo mundo vai ver. Na casa de Ló tinha o mesmo problema. Só que tinha um verniz de que era bonzinho. Tinha um verniz cristão na casa do Ló. Olhando assim, superficialmente, Ló era o decente daquela cidade, Ló era o justo. A maldade na casa dele era tão ruim quanto a maldade nas ruas. É o que o texto diz. E a gente pode ver isso como? Começando pela mulher do Ló. Ela desejava ficar ali, ela não queria sair de lá. Ela quis voltar para trás. As duas filhas do Ló tinham um relacionamento com dois pervertidos sexuais, porque naquela cidade não salvava um. Lembra, se você ler o capítulo 18, você vai ver. Abraão está com Deus, olhando para aquelas cidades, e Deus já deu a sentença, vou destruir. Abraão fala, Senhor, se lá tiver 50 justos, capítulo 18 de Gênesis, aí o Senhor fala para ele, então eu não vou destruir. Senhor, eu não quero ser arrogante, mas se lá tiver 45 justos, não, se tivesse 45 eu não ia destruir. Senhor, me perdoa, mas se tivesse 30 justos, 25 justos, 10 justos, sim. Não tinha um justo naquela cidade. Inclusive o Ló foi salvo. Quando você ler no 18 você vai entender isso, no 19 também no final. Por causa de Abraão, Deus salvou Ló. Ló não era lá essas coisas que ele achava que era, não. A casa dele também estava corroído, estava tudo quebrado. As filhas tinham esse relacionamento, um pré-casamento, um noivado, com esses dois caras aqui que riram da cara do Ló, quando Ló disse, vamos sair daqui. E na verdade, quando a gente vê no final do texto, a impressão que nós temos é que elas é que pervertiam os dois. Porque lá na frente a gente vai ver que elas transaram com o próprio pai, engravidaram do próprio pai, com uma ideia de que vamos preservar a descendência do nosso pai. Então essas meninas não eram tão virgens assim, porque a virgindade do corpo
não anula a desvirgindade mental. Essas eram as filhas do Ló. O próprio Ló, que saiu da cidade como? Arrastado. Se ele fosse justo, o que ele faria? Sairia correndo. Não, ele só saiu quando amanheceu porque os anjos perderam a paciência com ele, agarraram Ló pelo braço e saíram arrastando pela cidade. Então a casa do Ló não era tudo isso. Ou seja, a casa do Ló era uma bagunça, só tinha um verniz de coisinha certinha. Sabe quando você olha assim, sepulcro caiado, que Jesus vai chamar no Novo Testamento? Parafraseando, por fora bela viola, por dentro um pão bolorento. Era a casa de Ló, estava perdido, era uma bagunça. Às vezes nós podemos denunciar, por exemplo, o que nós temos muito visto, a corrupção. A gente denuncia a lavagem de dinheiro do tráfico. A gente denuncia os políticos. E a gente é intolerante com isso. Mas é porque aqui nós não temos nenhum fiscal da Receita Federal. É porque em casa, na família, nós não temos. Nós não temos um político na família. Por isso que a gente é tão intolerante. E a gente denuncia e é intolerante com isso. Por quê? Porque aqui nós não temos pessoas assim. Aqui nós não temos nenhum fiscal da Receita Federal que aceita suborno. Aqui, o dinheiro dessa igreja não vem da lavagem do tráfico. Porque se viesse, nós seríamos mais tolerantes. Então a gente tem que olhar para o problema que às vezes é invisível. A maldade que é invisível, essa é mais perigosa do que aquela que é visível. A gente criticar aí fora o mundo, os outdoors com mulheres peladas e pornografia de toda ordem, a gente critica. Mas às vezes, o mal invisível que está dentro da nossa casa é tão pior quanto. É tão pior quanto. A gente precisa fazer uma análise interna em nós mesmos. E ver se dentro, eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso. Se dentro da minha casa, da sua casa, nós temos jogo de poder, egoísmo, manipulação, será que tem? Será que tem na nossa casa isso ou não? Qual é o problema disso? Nuances de maldade, perversidade, incoerência naquilo que eu falo com aquilo que eu vivo. Será que tem dentro da nossa casa isso? Então essa é a maldade que é invisível. E ela é muito mais danosa e mais perigosa do que a maldade que os olhos veem. Então a gente tem que fazer uma análise dos nossos processos internos. Olha o que Jesus falou em Mateus 10. Mateus 10, do 10 ao 15, quando Jesus está falando para os discípulos ir visitar as casas de Israel, que eles tinham obrigação de ser mais nobres do que os outros, e eles não eram. E Jesus diz o seguinte: se eles não receberem vocês, sacudam a poeira do pé e saiam daquela cidade. E no final do versículo 15, Jesus dá uma sentença que é pesadíssima aqui. E ele fala assim: em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Lembra? Vai ter menos rigor para essas cidades aqui, que Deus resolveu varrer do planeta. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade que não recebeu os discípulos. Haverá menor rigor quando ele estiver julgando o travesti da esquina. Preste atenção nisso. Naquele dia, Deus vai usar de menor rigor com o travesti da esquina do que com o cristão que conhece a verdade e ignora ela.
É isso que a palavra de Deus está falando. Vai haver menor rigor no julgamento. Então nós que estamos aqui temos que fazer essa análise. É cada um no seu coração. Puxa, hoje eu fui para a igreja para ouvir uma palavra, eu queria ouvir bênção. Isso aqui é bênção. Isso é bênção. Isso é um alerta para mim. Começou comigo. É um alerta para você, quando você olha toda essa maldade que está no mundo. E muitas vezes a gente critica tanto aí fora, mas a gente não olha para nós. Senhor, começa em mim. Esse tem que ser o nosso discurso. Essa tem que ser a nossa vontade. Eu não queria ouvir uma palavra hoje para segunda-feira. Eu não estou animado. Se anima aqui na palavra do Senhor. Para que você possa ser fortalecido. Para que você possa viver uma vida digna, triunfante, vitoriosa da vocação a qual você foi chamado. Então Jesus está dizendo que aquele que conhece a verdade, mas não pratica, no dia do julgamento, vai ser usado de maior rigor comigo e com você. Então você se prepara. Naquele dia vai pesar, o bicho vai pegar. Vai ser de maior rigor para mim e para você que conhece. Porque você podia falar, puxa, eu não sabia disso. A partir de hoje você está sabendo. Então a partir de hoje você está sabendo sobre isso. Então você saindo daqui, essa palavra já foi anunciada no seu coração. O Senhor já falou com você. Que você tem que analisar você mesmo, o seu coração, analisar os seus processos de vida interno, analisar o ambiente que você vive, e se você não tem vivido uma vida dessa forma aqui, porque naquele dia vai haver maior rigor com você do que com o travesti da esquina, que não conhece a verdade. Uma outra coisa que dá para a gente tirar aqui desse texto, que nós temos que ter cuidado para que não haja valores mais importantes do que os valores morais, espirituais e relacionais. A gente tem que ter cuidado para que isso não se instale na nossa vida. Quando é que na minha vida as coisas são terríveis? Quando é que eu estou vivendo numa situação de destruição? Quando é que no ambiente que eu vivo, ainda que inconscientemente, sem perceber, ele é um ambiente de destruição para mim? Quando é que isso acontece? Quando na minha vida, quando na minha casa, na minha igreja, na comunidade, os valores morais, espirituais e os relacionamentos, eles perdem o valor diante dos valores materiais, ou seja, aquilo que as pessoas possuem, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, ele tem mais valor do que os relacionamentos, do que uma conduta moral digna do cristão, do que uma conduta espiritual reta, limpa, polida. Quando aquilo que as pessoas possuem, eu valorizo muito mais o que ela tem do que o que ela é. É um problema grande, eu estou num processo de destruição. Sair de Sodoma, quando a gente olha para o texto aqui, realmente não era fácil. A mulher de Ló não queria sair, os genros não queriam, as filhas não queriam, o próprio Ló não queria sair de lá. Por quê? Porque Sodoma era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma cidade que não tinha pobre, todo mundo era abastado. Então sair de um lugar como esse realmente não é fácil, é difícil. Era a cidade da badalação, vamos dizer assim. Então sair desse lugar não era fácil. Eu fico pensando, a mulher de Ló, que de vez em quando, se fosse nos dias de hoje, aparecia na coluna social de Sodoma. O Ló com aquele carrão bacana dele. As filhas de Ló, uma vida regalada, de balada, no meio da perversidade. Eles valorizavam isso. Por isso que eles não queriam sair.
E a gente, na verdade, é difícil dizer não ao apelo sedutor, ao brilho desse mundo. É difícil dizer não. Eu estou dizendo isso aqui para você, que você tem que dizer não, eu tenho que dizer não, mas eu não estou dizendo que é fácil. É muito desafiador. A gente se enrosca com essas coisas vão enroscando o nosso coração. E a gente chuta os valores morais, os valores espirituais, os valores relacionais, a gente chuta o balde em troco do material. E a gente só conhece o poder de uma cultura quando a gente tenta modificar. A gente só conhece a cadeia de um vício quando a gente está preso nele. A gente só conhece o poder do dinheiro quando ele falta. A gente só conhece a força dos bens materiais quando a gente vive em privação. A gente só conhece a atração de um prazer do pecado quando nós somos obrigados a dizer não para ele. Então sabe o problema que talvez você tenha? Tente dizer não para ele. Fala, a partir de hoje eu decido aqui, esse é meu problema, esse é meu pecado de estimação. Fala, a partir de hoje eu decido dizer não para ele. Tenta para você ver. Aí você vai ver o quanto é difícil. É difícil mesmo. Mas nós temos o Senhor. E em todas as coisas Ele nos faz mais do que vencedores. Sozinho eu posso? Não, não posso. Eu não posso, você não pode, ninguém pode. Mas nós temos o Senhor, que é por nós. E nós precisamos nos apegar nisso e procurar viver uma vida digna. A gente só entende como é difícil, como era difícil Ló sair daqui, quando a gente olha para isso, para a realidade daquele lugar. A mulher de Ló que olhou para trás, que ficou melancólica. Puxa vida, comprei uma TV 60 polegadas, 8K, não vou poder pôr mais na parede. E agora? Olhou para trás. É difícil a gente ir embora. É difícil a gente largar tudo. E a gente só sabe o quanto é difícil quando nós somos obrigados a fazer. A gente só entende como é difícil quando a gente tem que deixar tudo para trás. É por isso que muita gente tem dificuldade da conversão. O evangelho de conversão, que você tem que deixar mesmo tudo para trás, que existe uma exigência para sempre, não é temporário, mas é para sempre. A gente tem dificuldade desse cristianismo de conversão, e aí a gente converte, a gente fala, mas isso aqui não é problema. Não, isso aqui, isso aqui, qual é o problema disso? Qual é o problema de tomar uma de vez em quando? Qual é o problema disso? Isso aqui não tem problema nenhum. Qual é o problema de o guarda me parar? Eu não estou fazendo mal a ninguém. Um evangelho de conversão exige renúncia total. É por isso que muita gente não quer enveredar nesse caminho que nós estamos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Muita gente não quer enveredar porque é difícil. E se eu quiser voltar para Sodoma? Não tem como. Não existe mais. Foi destruído. Mas se eu quiser voltar? Não pode voltar mais. Queimou tudo. A gente deveria olhar assim para a nossa vida pregressa. Puxa, eu não posso voltar mais àquele lugar porque eu não tenho mais, aquilo não faz mais parte de mim. Eu tomei uma decisão de deixar para trás, de abandonar tudo aquilo. A luta é grande para a gente entender isso. A gente tem que largar, tem que crucificar. E é por isso que o batismo nosso é um simbolismo de sepultamento. Enterrei tudo ali, enterrei aquela velha criatura. Nasci de novo agora. Deita o velho, ressuscita o novo. Mas a gente tem dificuldade com isso.
Por quê? Porque exige a gente abandonar, deixar tudo para trás. Quando Jesus estava ensinando, e ele falou assim: vocês estão preparados para vir comigo? Isso aqui serve para mim e para você. Porque as aves do céu não têm elas têm seus ninhos, e as raposas têm os seus covis. Elas têm onde dormir. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E aí alguém disse para Jesus assim: eu vou, Senhor. E aí Jesus falou: então me segue. Ele falou: não, deixa primeiro eu ir enterrar o meu pai. E aqui não é que o pai tinha morrido, mas é que ele tinha que esperar o pai morrer. E o outro falou: deixa eu despedir da minha família. Jesus falou: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. É duro, né? É duro demais. É muito duro. Como isso machuca com a gente. Porque é difícil largar a nossa vida que ficou para trás. Eu poderia hoje aqui falar para você, não sei qual é a sua dificuldade, mas eu poderia abrir a Bíblia. A palavra de Deus tem também palavras de vitória, que amanhã você vai ser próspero. Eu não sei se você vai ser, mas pode ser que sim. Que amanhã você vai ter para dar. Que você não é cauda, você é cabeça. Eu poderia dizer tudo isso aqui, e você sair daqui glorificando, pulando, alegre. Mas talvez eu prefira ver você sair daqui cabisbaixo hoje, mas com a ideia, o aprendizado de como você preservar a sua alma no meio desse caos que nós vivemos. Porque tudo isso aqui é transitório. Essa vida é passageira. Você não sabe até quando você respira. O Senhor diz assim: prepara-te, Israel, para apresentar-te diante do teu Deus. E se hoje você for, não, eu tenho bens, é aquele cara que juntou bens. Jesus está contando aquela história, naquela parábola, é que ele juntou bens, riquezas. Falou: puxa vida, agora eu estou farto, agora eu estou regalado, eu tenho, puxa, aqui a riqueza vai, nas próximas 100 gerações, está todo mundo tranquilo com aquilo que eu possuo. E aí o Senhor fala para ele: louco, louco, esta noite vão pedir a tua alma, e o que você tem preparado, para quem é que vai ficar? De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Nós precisamos olhar para essa história de Ló aqui e falar: puxa, Senhor, me ajuda, para que a minha casa esteja pervertida e eu não esteja enxergando. Então, para que a gente possa ser triunfante, vitorioso na nossa vida, na nossa fé, no nosso dia a dia, nós temos que olhar para esse texto. A nossa luta na vida é não permitir que os nossos desejos sejam mais fortes que o nosso amor por Deus. Tem que largar Sodoma e ir embora. Não tem jeito. Se a coisa, se aquilo que eu possuo está comendo a minha alma, eu tenho que sair, eu tenho que largar, eu tenho que abandonar, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que largar. Quando os bens materiais são mais fortes do que as nossas aspirações humanas, eu tenho que largar tudo. Se eu dou valor àquilo que não tem valor. Aí você fala: puxa, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não tenho nada em casa. Quando chegar em casa, está do mesmo jeito. E eu poderia dizer: não, quando chegar na sua casa vai estar diferente. Mas você ia chegar e ia estar do mesmo jeito. Mas uma coisa eu posso te dizer: você tem o Senhor, você tem Jesus. Você pode não ter nada, você tem Jesus, você tem tudo. O salmista falou: eu já fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão.
Olhe para você. Quando é que eu estou correndo perigo nessa sociedade que eu vivo, que você vive? Como Sodoma e Gomorra. Quando eu transfiro para a localidade o que precisa acontecer no meu coração. Sabe quando a gente olha para tudo e coloca defeito em tudo? Você já teve essa experiência? Sabe quando você olha para tudo, você fala, não, mas é porque essa cidade, é porque esse bairro, é porque essa empresa, é porque essa igreja, é porque isso, é porque aquilo outro. Na verdade, o problema somos nós. O problema não era Sodoma e Gomorra, o problema era o próprio Ló. Porque a história fala que ele saiu dali e ele foi para uma cidadezinha pequenininha. Ah, se eu sair dessa cidade, se eu morasse numa cidadezinha pequenininha, onde não tem tanta violência, onde o mal não está dominando, não é uma cidade grande, eu ia ser tão feliz, ia ser tão bom. Foi o que aconteceu com o Ló. Ele falou, não, Senhor, para as campinas, para as montanhas não, permite que eu vá para aquela cidadezinha, que é pequena. Olha a ideia do Ló. Lá não vai ter essa perversão porque é pequenininha. O que aconteceu? O Ló foi, e a palavra diz que ele não aguentou ficar ali. Às vezes a gente transfere para a localidade aquilo que precisa acontecer na endocardia, dentro do coração. É dentro de mim. Porque quando Ló foi para aquela cidadezinha, quando ele desceu com as malas, o germe da maldade desceu junto com ele. A podridão, a lascívia, a perversidade desceu junto com ele. Porque estava dentro dele, estava nas filhas. O germe do mal estava instalado nele. O germe do mal, da maldade está instalado em mim e em você. Não é? Então a gente não pode responsabilizar a localidade. Essa era a lógica do Ló. O anjo arrastando e ele falou, não, para lá não, deixa eu ir para cá, que aqui eu acho que vai dar certo. Esse era o problema de Ló. Eu vivo numa cidade grande, que só tem gente ruim, só tem ladrão, só tem prostituição, só tem pornografia, só tem gente rica, que não se incomoda com o pobre. Lembra que eu li lá em Ezequiel? Gente rica que não se incomoda com o pobre. Os valores materiais, tinha mais valor, as coisas materiais, do que aquilo que era espiritual. Gente que não se incomoda com o próximo. Eu quero ir para uma cidade pequenininha, porque lá a gente vai ser preservado, vai estar preservado de tudo isso. E lá a gente começa tudo de novo. Mas quando o Ló chegou lá, ele viu que não era bem assim. O problema estava dentro dele. E aí ele sai dali, para onde ele vai? Para as montanhas, aonde o anjo, onde o Senhor tinha determinado que ele fosse. Quando ele chega lá, o que acontece? Uma coisa horrenda. Quando Ló chega nas montanhas, não adiantava se esconder. O problema era ele. O problema era ele. Quando chega lá, as filhas dão álcool para o pai. Dão álcool para o pai. O pai fica bêbado. E na primeira noite, uma das filhas, a filha mais velha, transa com o próprio pai. Comete um pecado horrível, que é o pecado do incesto. Horrível. Engravida do próprio pai. No dia seguinte, a filha mais nova, com base no conselho da mais velha, faz a mesma coisa. Elas dão bebida para o pai fica bêbado, ela deita e transa com o pai dela. E dali também sai dois povos que depois ia subjugar o próprio povo de Deus. Que coisa, não? A gente às vezes diz, o problema é essa igreja. Eu vou embora dessa igreja. O problema é meu bairro. Eu só vou ser feliz se eu for embora do Brasil. Não, o problema é você. O problema sou eu. Nós temos que olhar para dentro de nós, nos nossos processos da vida.
se nós estamos enganando, se nós estamos contando pequenas mentiras, se nós estamos ludibriando alguém, se nós estamos enganando no nosso imposto de renda, se nós estamos fajutando nota fiscal. Tem que olhar para dentro de nós. Se eu estou burlando, se eu estou enganando, se dentro da minha casa existe um jogo de poder, se existe manipulação, se eu estou contando pequenas mentiras para evitar um mal maior, é conosco. E não interessa, se você, por exemplo, sair dessa igreja, quando você desembarcar na porta da outra igreja, o mal vai descer com você lá. Você sair de São Bernardo, você mudar para o interior, quando você descer do ônibus lá, do avião, do seu carro, se olhar para trás, junto com a sua bagagem, está todo o seu mal, junto com você. Então você precisa olhar para você, nós temos que olhar para nós. Problema sou eu, problema somos nós, e a gente sair simplesmente não resolve. Nós temos que sair, nós temos que mudar de atitude, nós temos que pedir a Deus que Ele faça acontecer dentro do nosso coração. Peça a Deus hoje que Ele faça acontecer dentro do nosso coração, para que a nossa vida seja verdadeira. Você quer ter uma vida verdadeira? Que Deus possa olhar para você. Sabe aquele testemunho que Deus dá? O próprio Deus testemunhando a respeito da pessoa de Jó. Não é Ló, é Jó. Viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, desvia do mal, oferece sacrifício até pelos filhos. Oxalá que nós recebamos um testemunho desse quando o Senhor olhar para mim e para você. Queira Deus que o Senhor olhe para nós, enxergue algo semelhante a isso. Senhor, começa em mim o processo que tem que começar, independente do que está acontecendo ao meu redor, independente do que está acontecendo na minha casa, para que o meu coração, para que a minha alma seja preservada, mesmo em meio ao caos. Começa em mim, Senhor. Peça ao Senhor nessa noite que Ele comece em você. Sabe quando às vezes a gente fala tanto em avivamento, tanto, que a gente quer ver, que a gente almeja um novo tempo para a igreja? Fala assim nessa noite: Senhor, começa em mim esse novo tempo. Começa no meu coração, começa na minha casa, começa no meu emprego, começa na minha família. Então não transfira para a localidade aquilo que tem que acontecer dentro do seu coração. Que o Senhor nos ajude. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas está aqui algumas coisas sobre esse homem. E olha que interessante. Lá na frente, sabe como que Deus vai se referir a Ló? Sabe? O justo Ló. Que interessante, não? Ele saiu dali. Ele saiu de onde ele estava. Talvez ele tenha tomado uma decisão. E aí é uma decisão pessoal. O pastor Fantini não pode tomar uma decisão no coletivo aqui hoje. Falar, não, nós como Igreja Batista Brilho Celeste, e ele na figura de pastor da igreja, ele falar, nós tomamos uma decisão aqui de viver uma vida digna da vocação que nós fomos chamados. Ele não pode fazer isso. É só você que pode. É uma decisão pessoal. Baixe sua cabeça, feche seus olhos por um instante. O que é que você precisa na sua vida, com sinceridade na alma, nessa noite, tomar uma decisão de mudança? De você falar assim, puxa vida, eu não tenho
nesta área aqui andado dignamente. Eu tenho maldades escondidas dentro de casa. Lá acontecem jogos de poder, manipulação, eu manipulo minha esposa. Eu conto pequenas mentiras, eu manipulo meu esposo. Eu tenho uma conta bancária secreta. É a senha do celular que minha esposa não acessa. O que é que você tem na sua vida? Em que área da sua vida? Eu quero que você pense um pouco nesse momento. Eu quero te dar a oportunidade de pensar um pouco. Enquanto nós vamos louvando a Deus aqui, eu quero que você pense um pouco nisso. Em espírito de oração, vá pensando nisso um pouco. Fala: Senhor, traz à minha memória aquilo que eu preciso ter transformado nessa noite. Peça a Deus para iluminar a sua mente nesse momento, para que Ele possa falar com você. Igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Nós temos que começar por santidade. Santidade. Santidade sem a qual ninguém verá a Deus, é o que a palavra diz. É para isso que nós fomos chamados. Eu estou pensando aqui: Senhor, o que é que eu tenho que transformar na minha vida? Qual é a decisão que eu preciso hoje tomar na minha vida, para que a minha vida possa ser digna? Eu tenho pensado isso, e o Senhor tem trago à minha mente. O que é que o Senhor tem trago na sua mente, querido? Peça a Deus para te mudar, para te transformar. Fique de pé, vamos louvar a Deus. Quem sabe outra chance igual a essa nós nunca mais teremos. Quem sabe esta aqui é a última. Você não sabe o que te sucede quando você sai daqui hoje. Você não sabe, você não conhece. Tome uma decisão agora mesmo. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja
decisão para tomar no seu coração hoje? Você tem uma decisão real? Quero fazer a tua vontade, doce Espírito. Eu tenho uma decisão para tomar nessa noite. Você tem uma decisão? Vem aqui à frente. Toma uma atitude de fé na sua vida. Vem aqui na frente. Não se envergonha não, eu estou junto com você aqui já. Eu já estou aqui na frente. Eu tenho algo que o Senhor precisa mudar no meu interior. O Senhor precisa transformar no meu coração. E eu sei que você tem. Talvez o mal esteja instalado dentro da nossa casa, não é na sociedade que nós estamos olhando. O mal está em mim e em você. Nós que somos chamados para ser diferentes. Vem aqui na frente. Se posicione diante de Deus nessa noite. O Senhor pode mudar a sua vida. O Senhor pode te transformar. O Senhor pode fazer você sair daqui hoje diferente, não da mesma maneira que você entrou. E a partir de então você vai viver uma vida triunfante e vitoriosa. Se tiver que humilhar o meu espírito, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Ele é poderoso. Ele vai transformar a sua vida. Não se acanha não no seu lugar, não se preocupa. Aqui, quando você entra aqui, o Espírito Santo passa uma régua assim, ó. Zup! Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. E todos nós carecemos da misericórdia do nosso Pai. Não fica acanhado não, se você vem na frente. Quem fica lá é tão pecador quanto eu e você. Que o Senhor nos ajude, que essa decisão seja uma decisão verdadeira, uma decisão da alma, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa e triunfante. Pastor Fantini, aqui para o pastor orar pela igreja. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que você possa ser triunfante, vitorioso, e que você possa cantar mais uma vez esse louvor que eles colocaram aqui. Eu não pedi essa música, eles trouxeram. E não teria provavelmente nada mais propício. O Senhor é poderoso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor. Queria chamar aqui os obreiros aqui à frente para estar orando pelos nossos irmãos. Todos nós temos uma Sodoma, todos nós temos uma Gomorra dentro de nós. Seja ela espiritual, seja ela física. Mas é preciso ter coragem de encarar essa verdade. Que Deus nos ajude a sair, a fugir, a arrancar de nós essa Sodoma, essa Gomorra, que nos prende, que nos amarra, que nos rouba a nossa santidade com Deus. Feche teus olhos, ore a Deus. Qual é a tua Sodoma? Qual é a tua Gomorra? Atrás de quê? Ou de quem você está escondido, não sei. Eterno Deus e eterno Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. No poder do nome de Jesus, ó Pai amado, nós reconhecemos a nossa falha, reconhecemos a nossa fraqueza, os nossos pecados, as nossas mazelas, Pai amado. Oh Senhor meu Deus, nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos do Teu socorro. Oh Senhor amado, que pelo poder do Teu nome, que pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, o Senhor venha tomar este homem nas Tuas mãos, que o Senhor venha tomar esta mulher, este jovem nas Tuas mãos, ó Pai amado, dando a ele, ó Deus, ousadia, dando, ó Deus, a ele coragem, espírito de intrepidez. No nome de Jesus, sai desta mazela, sai desta Gomorra espiritual, sai dessa Gomorra
física e carnal, em nome de Jesus, da graça, da força, Pai amado, socorre ele, socorre ela, Pai amado, arranca, Senhor, do lamaçal do pecado, quebra as cadeias, quebra as correntes, Senhor meu Deus, vai libertando, vai curando, vai arrancando, vai limpando, ó Pai amado, o seu ser, o seu coração, os seus pensamentos, a tua alma, no nome de Jesus, ó Deus. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, em nome de Jesus. Sai de Sodoma, sai de Gomorra, no nome de Jesus. Liberta a tua igreja, liberta teu povo, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.